Como escolher e prescrever o melhor corticoide para o seu paciente? E se o paciente for diabético, mesmo assim, pode prescrever corticoide? Corticoides. Essa é, sem dúvida alguma, uma das classes de medicamentos que a gente mais utiliza no dia a dia, e eu costumo dizer que os corticoides são os medicamentos mais injustiçados de todos, mais mal compreendidos. E eu vou te explicar ao longo desse vídeo por que que eu falo isso. Muitas vezes a gente vê assim, utiliza, muita gente prescrevendo, indicando, e ao mesmo tempo muito preocupado com os efeitos colaterais. É claro que a gente tem que ter essa preocupação, mas você já se perguntou se esses efeitos colaterais são, entre aspas aqui, realmente efeitos colaterais? Porque quando a gente pensa, um dos principais efeitos colaterais é fazer o paciente ficar hiperglicêmico. Mas espera aí, você já se perguntou exatamente qual a função dos glicocorticoides no nosso organismo? E é por isso que eu falo que esse medicamento ele é muito mal compreendido, porque na verdade, quando a gente pensa na fisiologia do próprio organismo, o cortisol, que é um corticoide endógeno produzido lá na glândula suprarrenal, a função do cortisol é justamente disponibilizar mais glicose para o organismo. Então, olha que loucura. A gente usa o medicamento, eu vou falar sobre isso, das indicações, né, do corticoide, mas a gente usa o medicamento, usa a substância que tem essa finalidade de disponibilizar mais glicose e fica preocupado se o paciente vai ficar hiperglicêmico. E é justamente aqui que você vai entender. Na verdade, a grande função então do corticoide envolve 5 momentos diferentes dessa função. Primeira delas é justamente disponibilizar mais glicose, fazendo gliconeogênese. Essa é a principal ação do glicocorticoide. Tanto é que a gente costuma falar, o cortisol é o hormônio do estresse. E é verdade. O indivíduo que está passando por uma situação de estresse, e aqui eu digo estresse não só estresse emocional, mas principalmente estresse físico, jornadas de trabalho, não dormindo direito, fazendo muito esforço físico, ou se a gente pega os nossos ancestrais passando uma situação de estresse ao ter que fugir de um predador, então diante dessa condição ocorre uma liberação de cortisol, para justamente que o organismo tenha mais energia, mais glicose, para poder passar por essa fase de estresse. Então, sempre que a gente pensa em estresse, o cortisol entra na jogada, assim como as catecolaminas, a adrenalina. E aí você também agora já começa a entender que aquele paciente que a longo prazo tem uma qualidade de vida ruim, dorme mal, está constantemente estressado nesse aspecto, tem apneia do sono, se alimenta mal, sedentário, esse indivíduo a longo prazo tem uma tendência maior a ficar diabético, por exemplo. É claro que aqui a diabetes envolve uma série de causas diferentes, é multissistêmico, não é tão simples assim, mas você entende que esse indivíduo tem uma maior predisposição a ficar diabético porque constantemente ele fica sob a ação do cortisol agindo, cortisol todos os dias. Então, sempre liberando uma quantidade maior de glicose na corrente sanguínea e, ao mesmo tempo, o cortisol aumenta a resistência à insulina. Então, cada vez mais precisa de produção de insulina para que faça com que essa glicose entre nas células. Mas então essa é a primeira função do corticoide, essa gliconeogênese. E como que o organismo geralmente utiliza o substrato para a produção de mais glicose? E aqui entra um primeiro ponto. O organismo retira, então, os aminoácidos dos músculos. Essa, então, é uma das principais fontes de substrato para que ocorra a gliconeogênese, produção de glicose a partir de aminoácidos. E aí agora você entende também que pacientes que fazem uso crônico de corticoide ficam com sarcopenia. A musculatura vai como se, entre aspas, fosse sendo consumida. E é literalmente isso, porque fica buscando os aminoácidos para servirem de substratos para a produção de glicose. Então essa é uma fonte importante de glicose, de energia. Uma outra função do glicocorticoide, lipólise. Ele então estimula a quebra de lipídios para que o ácido graxo seja também utilizado como energia. Então é tudo visando mais energia para esse organismo que está passando por uma situação de estresse. Então, segunda atuação, lipólise, quebra de lipídios para a produção de ácidos graxos, que podem ser utilizados diretamente como fonte de energia, como também podem servir de substrato para a gliconeogênese. Terceira função do glicocorticoide, estimulação do sistema nervoso central. Deixa o sistema nervoso central mais alerta e aumenta o apetite, porque dessa maneira o indivíduo vai comer mais e também aumentando a quantidade de disponibilidade de glicose por conta dos alimentos. E vai deixar ele mais alerta justamente porque é uma situação de estresse.
E ó que eu estou te antecipando já os efeitos colaterais, né? Baseado nas ações que o corticoide vai fazendo. E agora você entende que na parte do sistema nervoso central, aumento de ganho por causa do aumento do apetite e também pode causar insônia, justamente por essa hiperativação do sistema nervoso central, que é uma situação de estresse que o organismo está passando. Olha só então, até agora a gente não usa o corticoide para essas três funções. Nada disso. Isso aqui é a função que o glicocorticoide exerce no organismo. E para que a gente indica o glicocorticoide para o paciente? Em duas situações: imunomodulação e também como efeito anti-inflamatório. Então, olha que interessante. Na verdade, o corticoide tem 5 ações no nosso organismo, mas na prática do dia a dia, na prática clínica, a gente utiliza visando imunomodulação e ação como anti-inflamatório. E aí, ao mesmo tempo, a gente indica para essas duas condições e acha que os efeitos colaterais são as outras funções do corticoide. E na verdade não é bem assim. Mas aí você se pergunta, tá, mas no que entra? Já que a função do glicorticoide é a disponibilização de glicose, de energia, o que tem a ver imunomodulação? O que tem a ver efeito anti-inflamatório? E aí que você agora vai entender realmente, de maneira completa, as funções do glicorticoide. Olha que interessante, o glicorticoide, então, ele quer disponibilizar açúcar, disponibilizar glicose no organismo, energia. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que ocorra um consumo exagerado dessa glicose. Por quê? Ele quer priorizar o cérebro. Ele quer priorizar que essa glicose chegue com maior facilidade no cérebro. E vamos lembrar que para a glicose entrar no cérebro, ela não depende da insulina. É o único órgão, de maneira geral, que não depende da insulina para que receba a glicose. Então, o organismo está visando isso, disponibilizar cada vez mais glicose para que chegue facilmente no cérebro. Então, automaticamente, as outras partes do organismo não devem consumir essa glicose. E como é uma situação de estresse, o nosso organismo ele fica pronto ali para um combate, para luta, para fuga. Então, diante dessa situação, ocorre um aumento da resposta inflamatória, principalmente quando tem alguma agressão. E é aí que entra o corticoide na jogada, para diminuir essa resposta inflamatória, diminuir a liberação de pró-inflamatórios, porque esses pró-inflamatórios, entre outras funções, vão chamar mais células de defesa. Com isso, nesse local onde está ocorrendo um processo inflamatório, aumenta o consumo de glicose, as células estão com o metabolismo aumentado. Então, nesse primeiro momento, já inibindo ali a produção de pró-inflamatórios, ele também inibe essa atividade celular das células imunológicas. Então, aqui já está poupando glicose. E ainda assim, o corticoide entra dentro dessas células, vai lá no DNA e influencia também na resposta imunológica. Então, ele faz uma imunomodulação para realmente deixar essas células, entre aspas, mais calmas, para que elas não consumam glicose. Então, a gente acaba aplicando no dia a dia essas únicas duas funções, efeito anti-inflamatório e efeito como imunomodulador. E aí, a partir de agora que você entendeu realmente a verdadeira função dos corticoides no organismo, agora eu posso te falar como que você vai escolher o melhor corticoide para o seu paciente. E são dois parâmetros, basicamente, que você vai usar para o seu dia a dia. Tempo de ação e 2, potência como anti-inflamatório. Tempo de ação. Existem corticoides de curta duração, de ação intermediária e de longa duração. Curta duração, basicamente, para o seu dia a dia, hidrocortisona. E a hidrocortisona ela pode ser feita IM ou venosa. IM deve se evitar, porque vai infundir ali no local, pode formar abscesso, pode danificar o tecido, então é melhor preferir fazer intravenoso. Então, esse é o de curta duração, hidrocortisona. De ação intermediária, prednisona, prednisolona ou metilprednisolona. Esses três são de ação intermediária, durando aí até 24 horas de efeito, de 12 a 24 horas. Enquanto que a hidrocortisona de curta duração dura em torno de 6 a 8 horas. Até por isso que a posologia ideal da hidrocortisona é de 6 em 6. Já da prednisona, prednisolona pode ser feito uma vez ao dia, porque tem esse efeito até 24 horas. E por último, dois corticoides de longa duração, betametasona e dexametasona, que podem durar até 36 horas. E a posologia geralmente depende da dose também, mas você pode fazer uma vez ao dia, ou até, por exemplo, dexametasona injetável, tem formulações aí para paciente que está com lombociatalgia, por exemplo, que pode ser feito dia sim, dia não, dias intercalados, a cada 48 horas, porque a dexametasona tem esse efeito prolongado.
Então esse é o primeiro parâmetro, avaliar isso, tempo de ação. Segundo parâmetro, potência como anti-inflamatório. A hidrocortisona, por definição, porque é o corticoide mais próximo do cortisol endógeno, então por ela ter essa proximidade, ela tem potência 1. Já a prednisolona, potência 4 ou 5. E betametasona e dexametasona tem potência de 30 vezes como efeito anti-inflamatório. Então, dessa maneira, seguindo esses dois parâmetros, você consegue escolher para o seu paciente o melhor corticoide. Hoje, na atualidade, prefira sempre que possível fazer via oral. Então, hidrocortisona, cada vez mais a gente tem visto que o efeito da hidrocortisona, por ser curto, tem que ficar fazendo doses repetidas. Então, é muito mais vantajoso fazer um corticoide de ação intermediária, como prednisona e prednisolona, uma vez ao dia. E, preferencialmente, via oral, porque assim até os custos diminuem. Tanto que a gente vê nos guidelines do GINA, do GOLD, falando a respeito de asma, de DPOC, cada vez mais a recomendação, olha, principalmente nos casos, paciente com exacerbação leve e moderada, prefira fazer corticoide via oral. É menos custoso, mais fácil, não precisa pegar um acesso venoso do paciente e a eficácia, o início de ação é praticamente o mesmo da hidrocortisona. Então, se o paciente não puder tomar via oral, está numa crise grave, numa exacerbação grave, não está nem conseguindo deglutir direito, aí sim, para esse paciente, você lança a mão de hidrocortisona 250 miligramas. E aqui é um ponto também, não precisa fazer doses exageradas. 250 miligramas é uma dose mais do que suficiente de ataque para a hidrocortisona. Basta você pensar que no guideline de sepse da Survival Campaign, para aqueles pacientes que estão com choque refratário, a indicação é de fazer hidrocortisona 50 miligramas de 6 em 6 horas. Então, olha como que às vezes a gente vê exageros fazendo 500, 1 grama de hidrocortisona, uma dose muito alta. Não precisa fazer uma dose tão alta. 50 miligramas de 6 em 6 está de bom tamanho e pode fazer uma dose de ataque, naqueles casos de exacerbação de asma, DPOC, uma dose de ataque de 250 miligramas. Já a prednisolona, a dose equivalente é de 40 a 60 miligramas uma vez ao dia. Então, no caso, por exemplo, de exacerbação de asma também, você pode passar 40 miligramas para o paciente uma vez ao dia por 5 dias, tem um tempo mais que suficiente. E por último, dexametasona e betametasona, que tem uma eficácia, uma potência muito maior. Doses podem variar de 4 a 10 miligramas, principalmente aqui falando de dexametasona, de 4 a 10 miligramas. Pode ser feito uma vez por dia, pode fazer também de horário, visando principalmente esse efeito com ação anti-inflamatória. Por isso que, por exemplo, para pacientes com meningite, a gente sabe que antes de iniciar o antibiótico é fundamental fazer o corticoide. E o corticoide de escolha para esses pacientes é a dexametasona, por ter um rápido início de ação, principalmente que dá para fazer venoso, dá para fazer IM, e uma grande potência como anti-inflamatório. E diante desse quadro de meningite, é isso que a gente preza. A gente faz dexametasona visando esse efeito de diminuir a ação anti-inflamatória ali, principalmente nas meninges. Então, dessa maneira, a partir de hoje, para você escolher o melhor corticoide para o seu paciente, você precisa ter o entendimento das 5 ações que eu falei a respeito do corticoide e agora decidir tempo de ação curta, moderada ou longa e potência como anti-inflamatório. E por último, pode passar corticoide para paciente diabético? E a resposta é: poder, pode, mas o ideal, menor dose possível pelo menor tempo possível. Imagina um paciente que é diabético e que está tendo uma exacerbação de asma, uma exacerbação intensa. Então, o risco-benefício, o custo-benefício de fazer o corticoide para esse paciente é muito melhor ele receber o corticoide para sair do quadro de exacerbação de asma do que pensando no efeito colateral de aumento da glicemia. E mais, se ele já é diabético, ele vai fazer um controle mais adequado, de menos tempo durante o período de uso do corticoide, ele vai vendo 1 ou 2 vezes por dia a glicemia e faz o ajuste, por exemplo, com insulina regular. Mas, então, pode passar para o paciente e também deve orientá-lo, que pode aumentar a glicemia. Então, usar pelo menor tempo possível, com a menor dose possível. Deixa aqui nos comentários quais outras classes de medicamentos você gostaria que eu fizesse um vídeo. Eu sei que farmacologia é uma pedra no nosso sapato da faculdade, né? A forma como é explicado, por exemplo, não explicam corticoide da forma como eu expliquei nesse vídeo. Então, aproveitando, qual outro grupo de medicamentos, alguma outra medicação que você gostaria que eu fizesse um vídeo? Já deixa aqui nos comentários. Aproveito para te convidar que no próximo vídeo eu vou trazer
Como conduzir o paciente que chega com dor abdominal na emergência? Dor abdominal a gente sabe que é assim, é 8 ou 80, ou algo que não tem gravidade, ou algo que pode ser muito grave e letal para o paciente. Então você tem que ter muita atenção e um passo a passo para atender esses pacientes, e é isso que eu vou trazer para você no próximo vídeo. Aproveita para deixar um like nesse vídeo de hoje, se você gostou do conteúdo, e já compartilha com seu amigo médico e acadêmico de medicina, traz ele para assistir esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.